dando continuidade, à nossa série de exposições sobre a identidade e o DNA da igreja. Hoje nós vamos ler o texto de Atos, no capítulo 2, e nós leremos este texto do verso 1 até o verso de número 21. Atos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 21. A palavra do Senhor nos diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de outras regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: Varãos judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, pois o Senhor é bondoso e misericordioso para com as nossas vidas. E nos permite olharmos para o passado e vermos como o Senhor agiu e como o Senhor continua agindo na tua igreja. Senhor, dê-nos graça para entendermos a tua palavra e que possamos, como igreja, termos esta disposição de querermos aprender dia após dia mais e mais da tua palavra. E dê-nos disposição para andarmos segundo os teus estatutos. Esta é a oração que nós fazemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o capítulo 2, ele então nos apresenta esta grande verdade, e que é fundamental para a identidade e para o DNA da igreja. Todos nós temos o mesmo Espírito. Um só Espírito. Nós vimos na semana passada que este livro dos Atos dos Apóstolos, ele é um livro
que trata de uma obra completa que deve ser continuada. É um livro que fala sobre uma mensagem incontestável. É um livro que apresenta o cumprimento de uma promessa. É um livro que fala sobre o poder do Espírito Santo para o cumprimento da tarefa que nos foi designada. E ele apresenta então a continuidade da obra de Cristo por meio da sua igreja. E é interessante quando nós observamos então agora no capítulo 2 a continuidade da igreja no Novo Testamento. Quando nós olhamos o capítulo 1, nós conseguimos ver algumas diferenças destes 2 episódios desta série. No capítulo 1, os discípulos eles estavam todos esperando a vinda do Espírito Santo. No capítulo 2, o Espírito Santo vem. No capítulo 1, os discípulos foram equipados. Foi dado a eles instruções. E no capítulo 2 eles recebem então o poder para serem as testemunhas. No capítulo 1 nós vemos o relato daqueles homens que foram contidos. E agora com o Espírito Santo eles são enviados. No capítulo 1, o ápice do episódio, Cristo sobe aos céus. E ainda no ápice do segundo episódio, o Espírito Santo desce dos céus. Ainda no capítulo 1 nós lemos no verso 5, no verso 8, Cristo fazendo a promessa do Espírito que viria, do Espírito Santo que viria. E no capítulo 2 nós vemos então a concretização desta promessa. E este é o início de uma era única da igreja. O Espírito Santo então capacita, empodera os crentes em Cristo para continuarem a obra já determinada pelo próprio Cristo. E nós vemos que a descida do Espírito Santo é o cumprimento pleno de uma promessa. Nós lemos essa promessa em João, capítulo 14, no texto que nós lemos na nossa liturgia, onde Cristo promete que o Consolador viria. E quando nós lemos João, capítulo 7, nos versos 37 e 38, Cristo ali, então, ele está dizendo aos seus discípulos, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Havia então uma promessa. O Espírito Santo viria para continuar a obra que Cristo iniciou. Para continuar a obra das sessões anteriores, das temporadas anteriores. E aqui é interessante que o capítulo 2, então, nós chegamos a este ápice. E nós, então, recebemos aqui o Espírito Santo. Cristo foi glorificado, subiu aos céus. E a promessa, então, se cumpre. E com o cumprimento da promessa, nós aprendemos que nós somos unidos, então, pelo mesmo Espírito. E quando nós lemos o texto de Romanos, capítulo 8, verso 9, nós lemos que vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. O cristão só é cristão quando tem o Espírito Santo habitando nele. Nós temos um Espírito apenas. Gálatas, Paulo escreve dizendo que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
nós somos todos unidos pelo Espírito Santo, que foi nos dado por Deus. E quando nós lemos então 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, nós lemos: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós nos foi dado beber de um só Espírito. A promessa feita em João 7, 37 a 38. Que nós, todos aqueles que tivessem sede, eles iriam beber de um só Espírito. O Espírito Santo de Deus, que desceu e nos capacita. Acho que foi muito. E nos capacita para fazermos a obra que nos foi designada. E essa passagem então, do capítulo 2, do verso 1 até o verso 21, nós vemos a continuidade da igreja no Novo Testamento, com a vinda do Espírito Santo. E aqui nós temos o evento histórico sendo narrado, e nós iremos ver as evidências da vinda do Espírito, nós iremos ver o efeito da vinda do Espírito, e nós iremos ver a explicação dada por Pedro sobre a vinda do Espírito. Então nós começamos pela evidência da vinda do Espírito. O texto diz que, ao cumprir-se então o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. Aqueles homens estavam todos reunidos, Cristo havia sido elevado aos céus, e eles estavam cumprindo o calendário já estabelecido por Deus, já no Antigo Testamento, na primeira temporada. E eles continuam então ali celebrando esta festa, o dia de Pentecostes. Era uma festa que era celebrada 50 dias após a celebração da Páscoa. E o significado de Pentecostes é 50º. Então no 50º dia, 50 dias após a celebração da Páscoa, aqueles homens se reuniam e eles tinham que fazer algumas coisas, e entre elas eles precisavam trazer ali as primícias, os primeiros frutos da colheita e dedicar ao Senhor. E é interessante quando nós lemos o livro de Êxodo, no capítulo 34, no capítulo 33, 23 na verdade, nós podemos ver ali essas festas sendo instituídas pelo Senhor. E claro que aqui a festa, o dia de Pentecostes, é a mesma festa da colheita e a mesma festa das semanas. Então seria o nome neotestamentário para essas duas festas. E as três grandes festas celebradas no calendário estão baseadas em Levítico, capítulo de número 23. Seria então a celebração da Páscoa, onde o cordeiro pascal seria imolado, representando assim o último cordeiro pascal, que foi Cristo Jesus. E depois da festa da Páscoa, da celebração da Páscoa, nós temos uma segunda festa, que é a festa dos pães asmos. Logo no dia seguinte à celebração da Páscoa. E 50 dias depois, nós temos então o Pentecostes. Nós temos então a festa das semanas, a festa da colheita, onde aqueles homens se reúnem novamente, se lembrando do que eles fizeram. E aqui eles estavam se lembrando do que Cristo havia feito. Estavam todos reunidos em um só lugar, celebrando este dia. E este dia foi escolhido por Deus, de acordo com a sua soberania. O texto não relata que aqueles homens estavam ali fazendo alguma coisa para que o Espírito viesse. E hoje em dia nós temos alguns métodos, para chamarmos espíritos. O Espírito Santo não é chamado por nenhum destes métodos. Não tem chazinho, não tem nada parecido. E Lucas relata uma ação que vem de Deus. No calendário soberano de Deus, Ele escolheu este dia
para que o Espírito Santo descesse. Foi Deus quem fez. É uma ação dele. E é interessante então que quando nós observamos a evidência da vinda do Espírito, nós vemos aqui então um acontecimento sobrenatural. O texto nos fala que de repente, sem que ninguém esperasse, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o relato bíblico não está enfatizando uma reação da natureza apenas. Ele não está dizendo sobre um fenômeno que tem acontecido ali natural. Lucas, para descrever o que havia acontecido, ele usa o vento, ele usa o fogo, para simbolizar a grandeza do que aconteceu. Algo inesperado, algo que eles não sabiam o que era. Algo sobrenatural. Que não foi ouvido apenas naquele lugar onde eles estavam, mas foi ouvido por outras pessoas e a multidão se achegou até aquele lugar. Não foi algo produzido pelo homem. E aqui nós temos essa evidência sobrenatural da vinda do Espírito Santo. Hoje em dia, homens tentam reproduzir evidências do Espírito Santo e nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, mas homens tentam e esperam eventos, fenômenos naturais para sentirem e se encherem do Espírito Santo. Mas até hoje, não vi nenhum relato como este, de uma ação sobrenatural, como um vento estrondoso, e línguas como de fogo, mostrando então este aspecto sobrenatural da vinda do Espírito Santo. E com as evidências nós aprendemos que nós não podemos reproduzir aquilo que Deus faz, porque é Ele quem faz. Com as evidências da vinda do Espírito Santo, nós podemos e temos a certeza de que Ele veio. A promessa se cumpriu. Aqueles homens que ouviram a promessa sendo feita, eles tiveram um privilégio ímpar de verem com seus próprios olhos e sentirem o cumprimento dessa promessa. O Espírito Santo desceu para habitar aqueles que creram em Cristo Jesus. Mas além dessa evidência, além deste acontecimento sobrenatural, a vinda do Espírito Santo, ela gerou um efeito, e foi um efeito sobrenatural também. Aqueles homens começaram a falar em outras línguas. E meus irmãos, aqui o texto bíblico não está falando de uma língua estranha, de uma língua que ninguém conhecia. Ele está falando de uma língua, de um idioma. Pois nós vemos que mais para frente aqueles homens estavam então atônitos, pois eles estavam ouvindo na sua própria língua. Foi algo sobrenatural, não foi algo natural. Não foi algo que aqueles homens estavam fazendo porque eles queriam fazer. E depois que eles foram, então, cheios pelo Espírito Santo, eles começaram a falar outros idiomas, na medida em que o Senhor
os capacitava, na medida em que o Espírito dava a eles esta capacidade, este poder. E nós precisamos fazer uma diferenciação aqui. Estar cheio do Espírito Santo não é o mesmo que ser batizado com o Espírito Santo. São duas coisas diferentes. E aqui o texto está falando de um efeito daqueles homens que estavam cheios do Espírito Santo. E hoje nós vemos pessoas que aguardam o batismo com o Espírito Santo, esperando que seja um evento sobrenatural e esperando também esta reação sobrenatural, como consequência do encher do Espírito Santo. E nós vemos muitas igrejas excluindo crentes e excluindo membros que, fazendo na verdade uma divisão, né? Os que foram batizados com o Espírito Santo e os que não foram batizados com o Espírito Santo. E eles então fazem uma bagunça dizendo que se você não falar em língua, você não foi batizado com o Espírito Santo. E o nosso entendimento é que todos nós que cremos no Espírito, que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, fomos batizados pelo Espírito Santo. Nós somos batizados pelo Espírito Santo na nossa conversão. Não é um evento sobrenatural, com um efeito sobrenatural. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós somos convertidos por Ele, e cremos nele como nosso Senhor e Salvador, nós somos batizados com o Espírito Santo. E todos nós recebemos dons do Espírito Santo para trabalharmos. Dons de serviço, como nós temos ouvido aqui constantemente. Nós recebemos dons que nos encorajam a testemunharmos o Espírito Santo. Nós não podemos confundir as duas coisas. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo e nós devemos buscar o encher do Espírito Santo na nossa vida, a consequência deste enchimento é uma vida de santidade. Estar cheio do Espírito Santo deve resultar em adoração, deve resultar em amor, deve resultar em submissão, deve resultar em obediência, como nós lemos em Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. E o texto lá não fala que o encher-se do Espírito Santo deve resultar em falar em línguas. E Paulo, ao falar aos Coríntios, ele diz que não é nem o dom mais importante. Não deve ser buscado com tanto zelo como o de serviço, o de proclamação, como o de amor. Nós somos, então, batizados pelo Espírito Santo no momento em que nos convertemos, que Cristo nos converte, na verdade. No momento em que cremos nele como nosso Salvador. E a partir daí, nós precisamos viver a nossa vida buscando estar cheios. Estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Pois é Ele quem nos capacita para vivermos uma vida de santidade. Historicamente, o Espírito Santo desceu de novo, 2000 anos depois, na Rua Azusa, em Los Angeles, onde vários sinais sobrenaturais foram feitos. E nós podemos pensar, onde estava o Espírito Santo até então? O Espírito Santo permanece em nós todo o tempo. E nós precisamos buscar, então, esta comunhão e este enchimento que vem dele. O texto fala que aqueles homens, judeus piedosos que estavam em Jerusalém, eles ficaram atônitos, eles ficaram perplexos. E o grande choque deles foi: os galileus estão falando algo que eu estou entendendo na minha língua materna. E aqui é interessante porque os galileus aqui estão se referindo àqueles homens incultos,
aqueles homens ignorantes, aqueles homens que não teriam a capacidade intelectual de aprender uma nova língua. E o Espírito Santo os capacitou para que eles falassem. E aqui nós podemos ver no texto que lemos que eram homens vindos de diversas regiões diferentes. Homens que falavam línguas diferentes. E eles estavam vindo, aqueles homens simples. Aqueles, usar um termo bem moderno, né? Aqueles caipiras. Que mal falavam a sua própria língua. Falarem outras línguas, outros idiomas. Este foi o efeito da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo os capacitou para tal. E aqui nós vemos que o texto ainda descreve qual foi o conteúdo desta fala. Aqueles homens ainda assustados, eles se perguntavam como aqui nós podemos ouvir em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Aqueles homens não estavam falando coisas incompreensíveis, coisas sem sentido. Eles estavam proclamando a grandeza de Deus, eles estavam adorando o Senhor, estavam exaltando o que Deus fez, estava fazendo na vida deles. Este era o conteúdo da fala daqueles homens, daqueles caipiras. Eles falavam em outros idiomas que eles não conheciam previamente. As grandezas de Deus. As grandezas do Senhor. E os seus grandes feitos. Só que surgiu um problema. Estes mesmos homens, então, na verdade outros homens no meio destes, eles começaram a acusar aqueles que estavam falando em línguas diferentes das deles, de embriagados. Então Pedro, os outros apóstolos se levantaram. E então explicaram o que estava acontecendo. E é interessante que então eles, diante da zombação, você está bêbado. Você exagerou um pouquinho ali no vinho na comemoração da festa. Isso aí não é algo sobrenatural vindo do Espírito. Pedro então refuta este pensamento e ele diz lá no verso de número 14: varãos judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando. E o argumento usado por Pedro é um argumento interessante. Ele diz assim: como eles estariam embriagados, se ainda esta é a 3ª hora do dia? O dia começava a ser contado às 6 horas da manhã. Se era a 3ª hora do dia, era às 9 horas da manhã. E Pedro fala assim: não tem como eles estarem embriagados a esta hora da manhã. Não tem como vocês acusarem estes homens e zombarem deles. E ele então mostra que o efeito da vinda do Espírito Santo era então o cumprimento de uma promessa feita pelo profeta Joel. E nós lemos então que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei meu Espírito naqueles dias e profetizarão.
Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel já havia dito e já havia profetizado que o Espírito Santo viria. E ele já havia falado das coisas que aconteceriam sem uma explicação natural. Homens profetizariam. Jovens teriam visões e velhos voltariam a sonhar. E eles então seriam capacitados por Deus para continuar a sua boa obra. Essas coisas sobrenaturais que aconteceriam, estes efeitos, tinham o objetivo de mostrar o poder de Deus e como Ele capacitava os seus servos. Aqueles homens foram usados por Deus no dia de Pentecostes, onde eles deveriam trazer as primícias, os primeiros frutos. O Espírito Santo veio e eles foram os primeiros frutos da vinda do Espírito Santo. Eles foram os primeiros a se encherem do cumprimento da promessa de Deus. Diante disso, meus irmãos, o que nós aprendemos, o que nós devemos fazer? Primeiro, nós devemos louvar a Deus pela sua fidelidade e pela sua misericórdia. Ele prometeu e Ele cumpriu. E o cumprimento da sua promessa, no cumprimento da sua promessa, Ele usou homens pecadores para mostrar a sua misericórdia sobre eles. Nós precisamos louvar a Deus por isso. Nós precisamos, meus irmãos, entender que nós temos o mesmo Espírito. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos batizados pelo Espírito Santo e recebemos este Espírito que nos unifica, que traz a nossa unidade, pois o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos capacita e nos dá poder para vivermos segundo a vontade de Deus e para obedecermos os seus mandamentos. É o agir do Espírito Santo em nós que nos capacita a vivermos em santidade, a vivermos segundo a vontade soberana de Deus. É o Espírito Santo de Deus em nós que nos capacita para testemunharmos o seu nome e continuarmos o papel da igreja. Continuarmos este trabalho árduo muitas vezes, difícil. E que muitas vezes pode nos bater um desânimo, um desespero, uma frustração. Mas nós precisamos nos lembrar que nós temos o Espírito Santo de Deus. E é Ele quem nos capacita. É Ele quem nos fortalece. E é Ele quem nos dá o poder para sermos testemunhas do Senhor. E por último, como crentes, como habitações do Espírito Santo de Deus, nós precisamos procurar todos os dias sermos cheios do Espírito Santo. E como nós fazemos isso? Através da comunhão com Deus. E como nós temos comunhão com Deus? Através da leitura da sua palavra, através da oração. Como que nós somos cheios pelo Espírito Santo? Quando nós desenvolvemos o dom que Ele nos deu. Todos nós, ao recebermos o Espírito Santo de Deus, temos um dom. É nos dado este dom. E nós precisamos desenvolvê-lo.
Como que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Desenvolvendo aquelas virtudes necessárias para glorificarmos e honrarmos o nome de Deus. É sermos verdadeiras testemunhas dele. Pois a partir do momento em que nós não procurarmos mais sermos cheios do Espírito Santo, nós iremos nos afastar de Deus. E em lábios nos quais deveriam estar a adoração ao nome de Deus, estarão reclamações, palavras torpes, desânimo, falta de esperança, falta de fé. Mas quando nós procuramos sermos cheios do Espírito Santo, nós começamos a ver o agir de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus. Por isso, igreja, busque estar cheio do Espírito Santo. Nutra a comunhão com o Senhor e com o próximo. E não enterre o seu dom. Não enterre aquilo que o Espírito Santo te capacita para você fazer. Sirva, testemunhe e glorifique a Deus, pois Ele te deu o Espírito Santo para habitar em você e te dar poder para fazer todas essas coisas. Amém?